Olá amigos da Paranormal Attack do Paranoia S.A. Hoje nós vamos falar da enfermeira que viu a autópsia de um ET. Mas antes de nós entrarmos direto no relato da enfermeira que diz ter participado da autópsia de um alienígena, nós vamos fazer um breve resumo do ocorrido na cidade de Roswell. Para aqueles que não estão familiarizados com a história, no dia 8 de julho de 1957, o porta-voz da base aérea de Roswell, sob o comando do coronel William Blanchard, fez o seguinte comunicado à imprensa americana, que em seguida foi replicado à imprensa mundial. Foi encontrado um OVNI em Roswell. 3 dias antes da data do comunicado, um disco voador perdeu o controle e sobrevoou a fazenda de William McBrazel, vindo a cair e se destroçar em suas terras. Segundo William, nesse dia houve uma tempestade com muitos raios e trovões, e ele ouviu um estrondo que não condizia com um trovão. No dia seguinte, como era de costume, ele pegou o cavalo e saiu com seu filho e mais o filho do vizinho para andar pela fazenda a fim de ver os possíveis estragos feitos na plantação. O fazendeiro, ele, na entrevista dada à imprensa, disse que era comum encontrar restos de balões meteorológicos em suas terras e que quando começou a avistar destroços no campo, ele achou que fosse restos de um balão, porém aqueles destroços mesmo de longe já começavam a parecer estranhos, porque primeiro os animais estavam com medo e evitando a área. Chegando ao local, ele pôde ver que o material nem de longe era de um balão. Mesmo sem saber o que era, o William e seu filho recolheram alguns pedaços pequenos do objeto e levaram com ele lá para casa. E no mesmo dia eles começaram a mostrar para os fazendeiros vizinhos a sua descoberta. Os fragmentos passaram de mão em mão e algumas pessoas invadiram a fazenda para tentar pegar pedaços maiores. A notícia se espalhou por todo o condado e chegou até a imprensa, que anunciou que pagaria até $3.000 por um pedaço do suposto OVNI. Essa oferta aconteceu por causa do piloto de aviação Kenneth Arnold, que 2 semanas antes afirmara para quem quisesse ouvi-lo que tinha visto 2 semanas antes 9 aeronaves sem cauda que voavam a velocidades que nem os caças mais modernos da época poderiam sequer chegar perto. A afirmação do piloto à imprensa fez um estouro de ligações. Pessoas que afirmavam que também viram os OVNIs, chegando a um total de 1.000 ligações para a polícia. Hoje o governo afirma que o piloto não viu nenhum OVNI viajando a velocidades supersônicas, e sim um bando de pelicanos brancos americanos migrando para o sul. Será que eles estavam com tanta pressa que confundiu o piloto? O fazendeiro, ao ler o jornal e descobrir que estava com um disco voador em suas terras, pegou mais uns destroços na área, já bastante saqueada, fazendo da sua fazenda, e no dia 6 de julho de 1947 ele finalmente resolveu procurar o xerife George Wilcox e mostrar para ele o que caiu em sua fazenda. O xerife imediatamente comunicou à base aérea lá de Roswell que enviou o Major Jesse Marcel, da 59º Grupo de Bombardeiros, e o capitão Sheridan Cavitt, para análise dos destroços e classificação de risco radioativo ou biológico. Os destroços foram enviados para a base de Fort Worth. Não sabemos se o governo conseguiu confiscar todos os fragmentos que os fazendeiros locais pegaram, mas acreditamos que alguma coisa
Aí escapou, isso com certeza. E finalmente, no dia 8 de julho de 1947, os oficiais responsáveis pelo caso na Força Aérea liberaram um comunicado à imprensa de que um OVNI sofreu uma pane e caiu na fazenda no condado de Roswell e foi recolhido pela Força Aérea Americana. Só que, no dia seguinte, o governo americano entra com um comunicado de nível nacional para toda a imprensa e afirma que os dois oficiais da aeronáutica, especialistas em resgate de acidentes aéreos, confundiram um objeto voador não identificado com um balão meteorológico. No ano de 1979, o coronel Thomas J. Debussekon, acho que é esse o nome, confessa que os destroços eram realmente de origem extraterrena e que os oficiais que participaram da operação foram obrigados a mentir para a imprensa, para o povo, sob ordens de que o acontecimento era um evento de segurança nacional. E os destroços apresentados posteriormente para a imprensa eram pedaços de um balão meteorológico que estavam em algum depósito e de forma assim foram usados para corroborar a falsa informação que seria vinculada. Agora que você sabe sobre o incidente, agora nós vamos falar sobre os 3 corpos encontrados no suposto balão meteorológico, onde uma enfermeira diz ter presenciado a autópsia de um dos tripulantes da nave. Em um dos inúmeros livros escritos sobre o acontecimento em Roswell, o livro Queda de um OVNI em Roswell, do autor Kevin Edo e Donald Schmidt, está descrito que o agente funerário Glenn Danes recebeu uma ligação com um pedido inusitado e a pessoa do outro lado da linha queria dicas sobre conservação de corpos. Depois dessa ligação, Glenn decidiu ir até o hospital local saber o que estava acontecendo e se tinha algum cadáver para retirar. Lá ele falou com uma enfermeira que rapidamente o dispensou, mas que mais tarde ela voltou a procurá-lo. Essa enfermeira ela tinha passado por uma situação muito estranha e assustadora. Ela precisava dividir isso com alguém. Mesmo tendo sido advertida a ficar em silêncio sobre tudo que tinha presenciado. Mesmo assim, ela conta a Glenn que tinha presenciado a autópsia dos seres que estavam na nave que caiu na fazenda. Ela conta para Glenn que estava apavorada e que nunca sequer imaginou ver algo tão horrível em sua vida. Ela desabafou com Glenn, mas falou o mínimo possível, pois temia perder o emprego ou até mesmo desaparecer sem deixar vestígios. Ela conta que precisava de algodão e foi buscar em uma sala onde estava havendo umas autópsias, coisa corriqueira em um hospital. E como era uma autópsia, ela não se preocupou e entrou direto para pegar o algodão. E foi aí que a vida dela mudou, pois os corpos que ela viu, os médicos trabalhando, gente, eles não eram de humanos. E ela pensou em sair correndo dali. Porém, quando ouviu o médico chamando ela para voltar e mandando ela ficar na sala, pois eles precisavam de ajuda, e como uma enfermeira ela não pode negar as ordens do médico, e quando se aproximou da mesa da autópsia, ela viu as estranhas criaturas com as vísceras expostas e um fedor de decomposição tão forte como ela nunca sentiu na vida, que a fez correr para um cesto de lixo na sala e vomitar intensamente. Mesmo assim, ela não pôde deixar a sala. Ela confidenciou a Glenn que a pele dos seres era muito escura e que estava sobre aquela mesa decididamente não era humano. No tempo que ela conseguiu ficar lá dentro, ela diz que ouviu o médico comentar que o crânio da criatura não era composto de osso, mas sim de uma cartilagem extremamente dura que fazia o papel do osso na caixa craniana e que os seres não tinham nariz, apenas orifícios poucos milímetros acima da boca. E a enfermeira não deu mais informações, ou o Glenn achou melhor não revelar mais nada. Em 2006, em um programa de televisão no Brasil, ele apresentou um vídeo
que seria a suposta gravação da autópsia de um desses alienígenas. Algum tempo depois, com uma minuciosa análise do vídeo e de suas fontes, foi descoberto que ele não passava de um vídeo falso, feito com boneco, com uma única intenção de arrancar dinheiro de pessoas ligadas à ufologia e da imprensa mesmo. O caso Roswell é, sem dúvida, um acontecimento real que foi encoberto pelo governo e que deu início à onda de balão. Tudo que cai ou é abatido pelas Forças Armadas de qualquer país é balão. Eu acho que os militares eles deveriam fazer uma terapia para tentar entender a origem desse ódio por balões. Me diz aí se vocês gostaram aí dessa história do Roswell, se vocês querem que a gente se aprofunde, fale mais sobre isso, entre fundo mesmo no caso. Se você assistiu até o final, coloca aí balão de Roswell nos comentários. Muito obrigado, gente, até a próxima.